Paz do Senhor, irmãos. Pastor, agora deu para me dar a oportunidade. Enquanto eu colocar o meu nome lá, eu vou vir, porque também não vou correr, né, pastor? Que Deus nos abençoe. Senhor, meu Deus, meu Pai, poderoso e eterno Deus, graças te damos por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar aqui, podendo louvar e bendizer o teu santo nome. Porque só tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça, e que tudo que eu venha falar seja para a honra e glória do teu santo nome. Porque é para isso que estamos aqui. Amém. Então vamos lá. Qual é a minha missão? A gente tem visto muito hoje, assim, nas redes sociais, as pessoas falando, perguntando, né, qual é a minha missão, e estão em busca de autoconhecimento para poder saber qual é a missão. Né? O que você veio fazer nesse mundo? É sempre uma questão que ecoa na mente das pessoas. Mas nós, cristãos, a gente já tem essa resposta. A nossa missão é a serviço do Senhor. É ser pequenos cristos aqui na terra. É ser imitadores do nosso Senhor, do nosso Mestre Jesus Cristo. E isso, a gente já tem uma resposta. Então, assim, o cristão, ele nunca está na mão. Ele nunca está no escuro. Porque a gente está sempre firmado na nossa fé. O nosso texto base hoje está lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Jesus, ele veio aqui na terra e ele foi santo todo o período que ele esteve aqui na terra. E às vezes a gente fica se questionando, né? O que é ser santo? Porque como é que pode um Deus perfeito nos chamar para ser santos? Nos chamar para ser como Ele? Parece tão distante, né? Parece tão abstrato. Parece algo assim tão difícil de alcançar, ser santo como o nosso Senhor Jesus Cristo é santo. Mas o que é ser santo? Como pode Jesus ter nos chamado para uma vida de santidade? Pode um pecador como eu ser santo? Quantas vezes a gente já não parou para pensar, falou assim, Senhor, como pode eu, tão pecador, mirar em algo tão santo, tão puro, que é ser parecido com o Senhor? Eu confesso que quando eu paro para pensar nisso, eu fico até com um pouco de vergonha de quem eu sou, porque nós sabemos que as nossas obras, elas são menos que nada, mas a gente é muito pecador. E Deus nos chama para ser santos, mas o que é essa santidade que o Senhor nos chama para ser? O que é esse movimento? Né? Lá em Gênesis 8, 21 fala, e o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do homem é má desde a sua meninice. E aí a gente começa a pensar, se até uma criança, né, pode ser má em seu coração, nas suas intenções, nos seus pensamentos, quanto mais nós, que somos adultos, conscientes do que a gente está fazendo, imagina quanto é a perversidade, né, desses nossos corações que só sabem pecar. Porque eu vou falar com vocês uma coisa. Quando eu estava preparando, levei cada lapada que eu falei assim, Deus, vai falando, o Senhor está falando comigo primeiro. E eu falei assim, se eu aguentar finalizar aqui, vai ser bom, já vai ser uma vitória, porque o Senhor já está falando comigo. Tem misericórdia de mim, Senhor. Mas o que é ser santo? Ser santo é ser separado. É ser separado, né? Às vezes a gente pensa assim, que ser santo é ser sem pecado nenhum. Quem dera. Quem dera que ser santo fosse ser sem pecado, porque eu acho que Jesus não ia falar para a gente para ser santo, não. Ele já tem a noção de que a gente de que a gente é pecador. Aí imagina Deus vir e dar uma missão para você impossível de você executar. Jesus não ia fazer isso. Jesus não te deu
uma missão impossível. Muito pelo contrário. Deus nos deu uma missão aqui na terra que ela é possível. Ela é possível e a gente precisa mirar nesse alvo, que é ser separado. As nossas atitudes, elas precisam ser separadas. Nós precisamos ser separados de tudo aquilo que é o mundo, de tudo aquilo que são as coisas que não são de Deus. Então, se a gente for pegar exemplos na Bíblia de pessoas que foram santas, de pessoas que foram separadas, de pessoas que se entregaram à santidade, a gente vai achar um monte, né? Mas hoje eu quis destacar aqui 3 desses exemplos para falar com vocês aqui. E um deles é a jovem israelita. Lá em 2 Reis, capítulo 5, diz assim, e Naamã, versículo 5, capítulo 1, desculpa. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou a serviço de sua mulher, da mulher de Naamã. E disse esta, a menina, antes o Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Quando eu estava preparando a mensagem, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, como é fácil a gente fazer o bem para aquelas pessoas que a gente ama, para aquela pessoa que a gente quer ver bem, e para aquela pessoa que nos faz bem. Mas essa menina, ela era diferente. Essa menina, ela era muito diferente. Vamos pensar no contexto dela. Essa menina, ela era escrava. Eles trouxeram ela para poder ser escrava. Inclusive, ela era serva de Naamã. E aí ela vem e disse, antes o Senhor estivesse diante do profeta. Tem tradução que fala, se o Senhor estivesse. Ela desejava que ele estivesse diante do profeta Eliseu para que ele fosse curado de sua lepra. Ela viu o sofrimento dele e ela se compadeceu, ela sabia que tinha solução para ele. E quantas vezes nós sabemos que tem solução para as pessoas que nos oprimem, para situações ali de pessoas que nos oprimem, e nós nos calamos. Talvez você não está fazendo mal, mas o bem também você não fez. Por quê? Porque é uma pessoa que me oprime, é uma pessoa que me magoa. Mas essa menina, ela era santa. Essa menina, ela era diferente. Ela fez a diferença. Se o meu Senhor pudesse ir até o Eliseu. Olha, ela estava, sabe, com um sentimento. Falei, meu Deus, essa menina é diferenciada. Eu não sei se no lugar dela eu faria a mesma coisa, não, meu Deus. Vai trabalhando. Vai trabalhando, ver que a gente, né, vamos mirar lá. Alguém tem dúvida que essa menina era uma menina separada? Ela sabia onde é que tinha cura. E ela direcionou. E aí eu te pergunto uma coisa. Qual era o nome dessa menina? Alguém aqui sabe o nome dessa menina? Não. Por quê? Porque o nome dessa menina não estava escrito na Bíblia. E o pastor fala uma frase que é verdade. A Bíblia, ela não conta histórias. A Bíblia dá exemplos de ensinamentos. A Bíblia dá exemplos de ensinamentos. Uma vez eu até questionei, sabe? Eu falei assim, Deus, por que o Senhor não fala de uma forma mais simples? Eu comecei a questionar isso dentro de mim. Eu me lembro que eu fiquei assim uma semana inteira. Eu tinha começado lá com o propósito de ler a Bíblia. E aí eu lendo, não entendendo muita coisa, assim, a gente entende partes. Porque depois, quando a gente vê no estudo bíblico de sábado de manhã, a gente viu que a gente não entendeu nada que a gente leu, entendeu? Que a gente precisa vir mais vezes no estudo sábado de manhã. E aí eu vim no estudo, e aí eu comecei a pensar, falei assim, Deus, eu às vezes eu não entendo as coisas que o Senhor fala. Tá as coisas escritas aqui, mas eu não entendo. Por que eu não falei isso não verbalizei não, mas Deus conhece o nosso coração. E aí, né, Deus, eu falei assim, Deus, mas muito difícil às vezes de entender essas palavras, muito difícil essas
coisas que o Senhor está escrevendo, por que o Senhor não falou de uma forma mais fácil? E aí eu lembro que na próxima semana, na semana seguinte a esse questionamento, no trabalho, eu comecei a ter um problema. Tudo que eu falava, ninguém estava entendendo. Era minhas meninas, eram meus clientes, eu falava as coisas com eles, e eles falavam assim, mas você tem que ser mais clara. Falei, meu Deus, como é que eu vou ser mais clara que isso? E isso aí foi um dia, 2 dias, terceiro, no 4º dia eu falei, seu Deus, eu acho que eu entendi o que o Senhor quis dizer com esses exemplos práticos aqui. Porque foi indo, eu falei assim, no meio de uma conversa, eu falei assim, eu não sei se eu consigo ser mais clara que isso. Só se eu desenhar, porque exemplos eu já dei. Só se eu desenhar. E aí eu fiquei pensando assim, falei assim, gente, acho que foi a mesma coisa que Deus quis dizer para mim. Falou assim, Júnia, só se eu desenhasse. Eu falei da forma mais simples que eu poderia dizer. Tudo que está lá, está dentro do seu entendimento. Se você não está entendendo, é porque você está buscando pouco. E aí eu entendi que eu precisava buscar mais. Então, Deus, ele não conta, a Bíblia, ele não é um livro de historinhas, de coisas que aconteceram. São histórias para nosso ensinamento, porque é assim que a gente, miserável pecador, vai entender o que Deus quer falar conosco. E qual era o nome dessa menina? A Bíblia não relata qual é o nome dessa menina que teve essa atitude tão grandiosa. E aí eu comecei a pensar o porquê disso. Talvez o seu nome nunca seja conhecido por multidões, mas suas atitudes são conhecidas por Deus. E aí eu comecei a pensar sobre isso. Por quê? As nossas atitudes, elas precisam ser separadas. As nossas atitudes, elas precisam ser santas. As nossas atitudes têm que ser compatíveis com aquele que nos chamou. E aquela menina, ela teve, de fato, uma atitude separada, uma atitude santa. Pode ser que ela cometeu outros deslizes na vida dela. Pode ser que aconteceu diversas situações onde ela não foi, mas Deus decidiu colocar aquela história, relatar aquela parte e não colocar o nome daquela menina, porque mais importante, muitas vezes, do que o nosso nome, são as atitudes. E as nossas atitudes, elas são conhecidas do nosso Senhor. Porque muitas vezes a gente acha que Jesus é muito abstrato, que Deus está muito longe. Ah, Deus Todo-Poderoso, que está entronizado. Ele está mesmo. O Senhor é todo-poderoso e está entronizado. Mas Ele não cabe dentro da nossa limitação, porque Ele também está aqui nessa noite. Eu tenho certeza disso. Ele também está aqui. Então, é muito fácil você falar com a pessoa que está do seu lado. Então, também é muito fácil você falar com Jesus. E se você crê que Jesus está em todos os lugares o tempo todo, você também precisa crer que Ele contempla as suas atitudes, mesmo quando ninguém está vendo. Então, nós precisamos ser santos. Talvez as pessoas não conheçam o nosso nome, mas elas precisam conhecer as nossas atitudes. E as nossas atitudes precisam estar separadas, diferente das atitudes do mundo, as atitudes que as pessoas têm tido no mundo. Quando eu demonstro ter santidade na minha casa? Que às vezes a pessoa pensa assim, vou fazer uma missão, eu tenho que ir lá para a África, sei lá, tenho que ir para outro país, eu tenho que fazer grandes coisas. Mas talvez a sua missão é dentro da sua casa. Talvez a sua missão é com seu cônjuge. Talvez a sua missão é com seu irmão, com a sua mãe, com seu pai. Talvez a sua missão está muito mais próximo e palpável do que você imagina. Então, quando eu demonstro ter santidade na minha casa? Quando eu demonstro com as minhas atitudes? Porque muitas vezes a gente está em casa e as pessoas mais próximas são aquelas que a gente mais machuca. A casa da gente mais parece uma arena. Né? Vê que não, vê um boi doido dando coice. Tem necessidade? Às vezes não tem. Às vezes não tem necessidade. Se pensar 2 vezes, 5 segundinhos. Às vezes, se não responder na hora, já é suficiente para a gente não dar coice nem ninguém. E nem levar também. Sangue de Jesus. Então, eu estou demonstrando ter santidade na minha casa. Eu penso antes de responder o meu cônjuge. Eu penso antes de responder minha mãe, meu irmão, minha irmã.
Isso é muito importante. Quando eu demonstro ter santidade no meu trabalho, será que no meu trabalho eu estou participando das rodas de fofoca? Será que no meu trabalho eu estou fazendo montim, juntando para falar mal do chefe? É pecado, tá? Não pode falar mal do chefe, não. Não pode falar mal do chefe, não pode falar mal do colega. Não pode, não pode. A nossa boca tem que sair aquilo que for da graça. E tudo que eu estou falando eu já ouvi, tá, gente? Então, assim, é para mim também. Então, quando eu demonstro ter santidade no meu trabalho, eu preciso ter separada. As pessoas precisam saber que se ela chegar com fofoca para você, a fofoca vai acabar. Nem vai chegar para você, na verdade. Porque o fofoqueiro, ele gosta de chegar com a fofoca para quem vai disseminar a fofoca, não é mesmo? Então, se ele sabe que você não vai disseminar aquela fofoca ali, não vai nem chegar para você. As pessoas precisam saber ali, eu não posso falar não, que aquela pessoa ali, ela não vai gostar de ouvir esse tipo de coisa, não. Então, você precisa ter santidade também no seu trabalho, coisa simples. Quando eu demonstro ter santidade no trânsito, será que se um cara te corta, você fala palavras obscenas para ele, gestos obscenos? Ou pior, às vezes você não falou nada. Passou-se uma mulher bonita no carro, você... Sangue de Jesus, irmãos. A gente precisa ter santidade até nisso. Porque o olhar também é pecado. Né? O olhar com cobiça. Então, você está demonstrando... Você, tá, gente? Tô aí também. Você está demonstrando ter santidade no trânsito? Coisas simples. Coisas tangíveis, coisas palpáveis. Deus te chamou para isso. Não é algo tão longe de ser alcançado, é coisa que a gente pode fazer, porque Deus não nos deu uma missão impossível. Ele tanto não deu impossível que ele se fez carne e falou assim, olha aí, se não é possível. Eu não venci o mundo, você também vai conseguir. Quando eu demonstro ter santidade quando eu estou sozinho, a quem é que pega? Porque às vezes você está sozinho, ninguém está te vendo, ninguém vai te julgar. Mas o que você está olhando na tela do seu celular quando ninguém está vendo? Ninguém está vendo. O que você está olhando? Será que você está tendo santidade nos sites que você pesquisa? Naquilo que você consome, naquilo que você vê? Quando você está sozinho, ninguém vai te julgar. Porém, Deus está contemplando as suas atitudes. Talvez o mundo não veja. Do mesmo jeito que aquela garota, talvez... A gente não saiba o nome dela. Talvez não, a gente não sabe o nome dela. Porque a Bíblia não relata. Mas Deus conhece as atitudes daquela garota. E da mesma forma, você, quando você está sozinho em casa, Deus também está contemplando. Resta saber se ele está feliz ou se ele está triste com aquilo que ele está vendo. Lá no versículo 15 fala... Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. E chegando, pôs-se diante dele e disse, eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Então você imagina que aquela atitude daquela garota, ela serviu para glorificar o nome do Senhor. Uma coisa simples, só o desejo e ela falar que lá tinha cura. Aquele general, ele reconheceu que não há outro Deus senão o Deus de Israel. Será que a gente está sendo assim, tão embaixadores de Deus, a ponto das pessoas conhecerem o verdadeiro Jesus Cristo, o verdadeiro Evangelho através das nossas atitudes? Ou será que não? Será que a gente está servindo de escândalo? Será que as pessoas veem ali e falam assim, aquele ali é o embaixador de Deus. Aquele ali, aquele representa mesmo, ou não. Fala, aquele ali não dá exemplo de nada. Aquele ali, tu que fizer, você faz o contrário, que aí vai estar certo. Então, o primeiro ensinamento. As minhas atitudes, elas precisam ser santas. Elas precisam ser separadas. Outro exemplo da Bíblia, a viúva pobre. Aquela viúva que, vou ler o versículo, está lá em Marcos 12, versículo 41. Jesus sentou-se em frente do lugar
onde eram coletadas as contribuições, e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas. Jesus, ele tem observado a multidão. Ele sempre está observando a multidão. Você quer ser multidão? Porque diante de todas aquelas pessoas, uma pessoa chamou a atenção dele. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito valor, muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, gente, vocês imaginam só a cena. Jesus estava lá, talvez lá no fundo lá da sinagoga, vendo o povo vir trazer as ofertinhas. E aí aquelas pessoas soberbas, colocando ali o dinheiro como se não fosse nada. Era multidão para Jesus. Eram só mais uma pessoa colocando a contribuição dela ali, colocando a ofertinha dela ali. Mas alguém chamou a atenção de Jesus. A gente chamou tanta atenção de Jesus. Vocês têm noção que a gente está falando dela aqui hoje? Olha quantos anos que isso já se sucedeu, que isso aconteceu. E a gente está aqui hoje falando da atitude dela, porque ela não foi multidão. Jesus contemplou a atitude dela e ele se agradou. E aí, então, chamando para si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros, porque Deus conhecia o coração daquela viúva. Deus conhecia os pensamentos dela. Deus sabia que ela estava dando o melhor de si. O melhor de si, Deus conhecia o coração dela. E às vezes a gente se esconde atrás daquela frase: eu não sou perfeito, ou eu sou assim, ou um dia eu vou melhorar. Gente, a gente não tem um amanhã, a única coisa que a gente tem é o presente, que de fato é um presente, é o hoje. O amanhã está muito longe. A gente precisa de sair da multidão e fazer com que Jesus nos note. A gente é miserável, pecador, mas Deus tem tanta misericórdia, Ele é tão assim maravilhoso, que se você porfiar em ser melhor, hoje ser melhor do que ontem, amanhã, ser melhor do que hoje, Deus, Ele é tão bondoso, Ele é tão misericordioso, que isso para Ele já importa. Então a gente não pode deixar para amanhã, a gente precisa fazer o nosso melhor hoje, para que nós não sejamos vistos como mais um na multidão. Todos deram o que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía. Imagina que ela deu tudo que ela tinha. Aqui a gente não está falando só de oferta. A gente está falando que ela deu tudo de si. Ela deu todo o esforço dela, tudo que ela podia dar naquele momento. Era pouco. Para a gente ver o tanto que a gente é miserável, que o pouco Deus se alegra quando é tudo aquilo que você pode oferecer. Mas será que a gente está de fato dando aquilo que a gente pode? Ou será que a gente está só deixando para lá, para que amanhã eu melhoro isso, não, amanhã eu paro, não, amanhã isso, amanhã aquilo outro. Dá um basta. Dá um basta. E se você não conseguir, pede Deus misericórdia. Fala: meu Deus, tem misericórdia de mim, eu não estou conseguindo. Tem misericórdia de mim. Sabe por quê? Deus não te deu uma missão impossível. Essa missão de ser santo, de ser separado, ela não é impossível. E Ele veio aqui na terra para te mostrar que é possível sim. É possível porque Ele venceu o mundo. E se Ele pode, a gente também pode. Deus mostra muito com exemplos. Então aquela viúva, ela decidiu, dar tudo de si, ser diferente da multidão. E hoje não é diferente, tá, gente? Jesus continua nos observando, independente do momento. Jesus continua nos observando. Agora, a pergunta é: Ele está nos observando como multidão? Será que eu sou só mais uma ideira de igreja no domingo? Ou será que eu estou procurando fazer diferença onde eu estou? Ser santa, ser separada. Não perfeito. O perfeito já é mais difícil de alcançar. Mas ser santo, ser separado é possível.
É possível porque se Jesus disse que é possível, é possível. Eu acredito em Jesus, eu acredito em tudo que ele me disse. Ele disse que é possível ser santo, eu acredito que é possível. Então, para Jesus, ela não era multidão. O segundo ensinamento, o meu coração, que é o meu pensamento, precisa ser santo, separado. Aquela viúva, ela só esteve naquela condição de ser uma pessoa santa, uma pessoa separada, porque a intenção, o coração dela era bom. O coração dela, naquele momento, ela não deu aquela oferta dela para se engrandecer. Ela não chegou lá, ó Deus, toma aqui essas 2 moedinhas, é tudo que eu tenho. Acredito eu que ela só chegou humildemente, deixou a ofertinha dela e falou assim, é para Jesus, vou dar o meu melhor, é o que eu tenho hoje. E ela também, eu duvido que ela deu esperando ganhar mais, porque hoje está assim também, né? Se eu dou 2, eu ganho 4. Né? Mas Deus não é Deus de barganha não, tá, gente? Está queimado em nome de Jesus. Outro exemplo da Bíblia, de como sermos separados, é Jó. Podia começar por Jó, porque se a gente contasse a história todinha de Jó, não precisava citar mais exemplo nenhum, né? Porque Jó foi diferenciado. Aquele homem ali, eu, sinceramente, diferenciado. Fico pensando comigo, falo assim, Deus, Jó realmente. Jó era tão diferenciado que Jesus tinha tanto orgulho, né, que ele falou assim, olha lá, você está vendo ali meu servo, Jó? Homem temente a Deus, temente de mim mesmo, que desviava-se do mal, íntegro, reto. Nossa, eu imagino assim, a honra que é poder ser conhecido de Jesus e Jesus falar, olha, você está vendo ali minha serva? Uma serva reta, temente a Deus e que desvia-se do mal. Também não quer dizer que ela nunca erra, mas ela se desvia do mal. Ela vê o mal e ela tenta nem passar perto. Porque se passar perto é perigoso cair. Porque às vezes é assim. Se a gente vê um buraco, a gente não pensa assim, quanto mais que eu posso passar perto desse buraco aqui para não cair. A gente tem que correr do buraco, porque a gente não sabe se a gente vai tropeçar lá perto. Você vê um penhasco, você vai chegar perto para saber até onde que é o seu limite? Eu não chego. Se eu ver um penhasco... A Laura gosta, né, Laura, de um penhasco, credo. É porque você está amarrada, né? Então, Jó, ele foi um exemplo de uma pessoa separada, uma pessoa santa. E disse, saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. Todo mundo conhece a história de Jó, então eu peguei só esse recorte aqui. E disse ele, né? Nu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor me deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Essa frase é uma frase que pega, né? A gente estava até falando ela aqui ontem no estudo. Louvado seja o nome do Senhor. Jó passou por todas aquelas situações. Olha, gente, não deve ser fácil perder os filhos, a riqueza, a saúde. Vamos pegar ali pela saúde. Não deve ser fácil não ter saúde e ainda glorificar a Deus. Mas ele tinha uma paz, né, pastor, tão grande no Senhor, que aquela paz fazia com que ele desse glória, ainda que a situação não estava favorável a ele. Isso é sobrenatural. Isso é sobrenatural, isso vem do Senhor, mas eu tenho certeza que ele porfiava em ter os frutos do Espírito Santo. Né? Ele desviava-se do mal, ele procurava o bem. E quando a gente vê que, depois de todas aquelas situações que ele passou, ele ainda louvou o nome do Senhor, aí que a gente vê que a gente precisa melhorar mesmo, porque qualquer situação a gente está reclamando, qualquer situação a gente acha ruim, a gente pergunta, por quê, meu Deus? Por quê? Chega a ser engraçado. Um problema, às vezes, pequeno, e a gente fica, por quê, meu Deus? Por quê? Ao invés de agradecer a Deus pelas muitas bênçãos, pelo fôlego de vida e demais bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, a gente escolhe não louvar o Senhor e muitas vezes a gente até pragueja. Então, Jó, ele é uma pessoa que as palavras que ele dizia eram palavras de louvor ao Senhor. Ele louvava ao Senhor com as suas atitudes, com os seus pensamentos, mas também com palavras. Né? Então, em tudo que Jó passou, Jó não blasfemou ao Senhor. Né? E olha que ele passou por muita coisa, viu? Tiro meu chapéu para Jó, porque Jó realmente foi uma pessoa diferente, uma pessoa separada. Então, nosso terceiro ensinamento,
As minhas palavras, elas precisam também ser santas. Ô, gente, eu tenho certeza absoluta que o diabo, em suas tentações, ele ficou, agora ele cai, agora ele vai cair, agora ele vai cair, agora ele vai cair. Na hora que ele via Jó louvando ao Senhor, aquilo ali, imagina o ódio dele, imagina a raiva que ele sentia. Gente, se a gente tiver que deixar alguém com raiva, que seja o diabo, que não seja Deus. Então, se acontecer alguma situação onde você sabe que aquela situação ali não é para glorificar, glorifique. Contrarie o inimigo. Não vão contrariar Deus, não. Se é para alguém ficar triste, que seja o inimigo. Se é para alguém ficar chateado, que seja o inimigo. Vamos fazer a nossa parte. Imagina o inimigo que está esperando você. Ele fica assim, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. E ele não conseguiu. Imagina as tentativas dele sendo frustradas. Toda vez que você tiver numa situação ali que você escolhe ou aqui, onde um é errado e o outro é certo, pense assim, em quem eu quero contrariar? É o inimigo? Ou eu quero contrariar a Deus? Porque ou você contraria um, ou você contraria o outro. Porque eles não compactuam. E lá em Jó 31, que eu também não poderia deixar de trazer, Jó fala umas coisas que a gente vê o nível assim, de profundidade que ele estava, assim, de intimidade com Deus e de santidade. Ele fala assim, fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem? Gente, se ele fez um concerto com os olhos dele, é porque talvez os olhos dele já contemplaram coisas que não era para ele contemplar. E um dia ele deu um basta, ele falou assim, hoje não, a partir de hoje não mais. Eu fiz um concerto com os meus olhos, eu não fixaria mais os meus olhos numa virgem. Talvez ele já tinha feito isso no passado, mas ele fez um concerto porque nós não somos perfeitos. Nós somos pecadores sim, mas nós não podemos viver pecando, porque a gente precisa ser embaixadores de Cristo. Que porção teria eu do Deus lá de cima? Ou que herança o Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso e o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Eu acho que Jó percebeu, falou assim, gente, Jesus vê tudo que eu estou fazendo e ele está contemplando todos os meus passos o tempo todo. Como eu poderia, então, fixar os meus olhos numa virgem? Será que ele não ia notar? E é isso que a gente tem que preocupar. A gente tem que preocupar todos os dias. Como que Deus está me vendo? O que importa da forma que as pessoas do seu lado vão te ver? O que importa é como Jesus te vê. Ah, mas fulano não vai gostar de eu não ir em tal lugar. O que importa? Importa é o que o Senhor vai pensar de mim se eu estiver naquele lugar. Ah, mas o que fulano vai pensar se eu estiver no trabalho e lá eu não participar da roda de fofoca? O que importa? O que importa, irmãos? O que importa é o que Jesus pensa de você. É as atitudes que Jesus está contemplando na sua vida. E será que ele está feliz? O que importa é o que as outras pessoas vão pensar. O que importa é o que Jesus pensa de você. É isso que é importante, é isso que deve nos importar. É o que Jó se importava. Jó não estava nem aí se o pessoal estava pensando que ele estava em pecado. Deus sabia das atitudes dele. Ele sabia da retidão dele. Ele sabia dos concertos que ele fez com Deus, dos propósitos dele. Ele sabia, então ele nem importava. O que os colegas dele, que ele achava que ele estava em pecado, ele não importava com o que essas pessoas diziam. Porque ele só importava com o que Deus pensava dele. Porque ele sabia que o Senhor... Que o nosso Deus, ele estava vendo os caminhos dele, ele estava contemplando cada passo. Então, o que importa, irmãos? O que as pessoas têm pensado de você? Se você não participa da roda de conversa, se você não frequenta tais lugares, se você não tem determinadas atitudes, o que importa se as pessoas acham que você é bobo? Um momento onde você tem uma atitude de mansidão, no momento onde você abaixa a cabeça para uma situação adversa que você poderia responder na mesma hora.
O que importa se as pessoas acham que você é um bobo? O que importa é o que Jesus pensa de você. O que importa é o que Deus pensa de você. Porque Deus está contemplando cada passo. Deus está contemplando os seus caminhos. E é isso que importa. É saber que Deus pensa de mim. Deus, Todo-Poderoso, contempla os seus passos. Que a nossa missão seja proclamar o nome do Senhor com a nossa maneira de viver. Com a nossa maneira santa de viver. Agradeço a oportunidade. Bruninha, eterno Deus, bondoso Pai, agradeço ao Senhor pela singular oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na Tua casa, louvando, ouvindo a Tua palavra, sendo direcionados pelo Teu Espírito. Guarda-nos, ensina-nos e dá-nos força, Senhor, para sermos melhores cada vez mais. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus Pai e as consolações do Eterno e Santo Espírito sejam com todos. Amém. Tenha uma semana abençoada.